Bom dia a todos, né? Aqueles que estão presentes, os internautas que com certeza acompanham esse evento tão maravilhoso. Nós queremos fazer uma breve apresentação da companheira Rosane Barcelos, que irá apresentar para nós o tema O Pensamento Social do Cristo. Ela é doutora em Serviço Social, está à frente, né, do Instituto Pietro Ubaldi como presidente e também é presidente da Fraternidade Francisco de Assis, que é um braço assistencial do Instituto Pietro Ubaldi, situado aqui pertinho, né, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Ela é uma pesquisadora e uma estudiosa das obras do professor Pietro Ubaldi, e faz palestras na área da espiritualidade. Bem-vinda ao 14º Congresso Nacional Pietro Ubaldi e bem-vinda ao Espírito Santo, Rosane Barcelos. Bom dia. Vamos, então, dar início, né, às nossas reflexões desse dia. Me coube aí acordar vocês, né, nessa hora da manhã, em um tema que, particularmente, né, me é muito comum, como assistente social, né, costumo pensar bastante sobre as questões da vida social, e trouxe para a gente refletir um pouco, com base no livro Cristo, né, as reflexões sobre o nosso momento presente, né? Bom, nós sabemos, né, pelos estudos de Ubaldi, que nós temos uma sociedade, Ubaldi assim o afirma, né, que é entendida como um organismo, né? E lá ele diz que é uma lei biológica que há, né, uma lei biológica que dirige todo o transformismo evolutivo ao longo de uma dada linha de desenvolvimento. E isso sucedeu na construção celular do organismo humano e o mesmo está acontecendo na construção social da humanidade. Ou seja, a mesma lei ou a mesma lógica que utilizamos para entender as questões do espírito, do nosso corpo físico, nós também vamos trazer, a partir de Ubaldi, para essa compreensão da construção da nossa humanidade. Porque não é nada fácil pensarmos que tudo está correndo da forma devida, em função do que a gente vê aí fora, tantos desencontros, tanta desordem aparente, que fica-nos uma interrogação. Como é que é isso? Estar tudo dentro da ordem e da lei de Deus, dentro desse quadro que a gente observa aí fora, né? Bom, e aí a gente tem que lembrar, como fomos lembrados ontem pelo Crispim, né, que nós temos aqui presentes o homem do antissistema, né? Então, se fôssemos anjos, a nossa sociedade seria absolutamente diferente. Então, a gente tem que pensar que nós estamos ali, né? O indivíduo do antissistema, ele é débil, porque está desgastado pelo atrito do seu próprio egoísmo e com os dos outros e fica isolado de todos. Então, o que ainda permanece na nossa lógica social é a guerra dos contrários, é o homem contra o homem. Por quê? Porque a nossa forma mental, o nosso jeito de pensar a vida ainda é egocêntrica, né? E nós defendemos a nós mesmos e não nos sentimos enquanto sociedade, parte de uma totalidade. Não existe essa compreensão. Então, esse homem do antissistema, ele é anárquico e se revela um centralizador contra todos os demais indivíduos que, imitando nisso, põe-se contra ele. Então, é guerra de contrários. Então, como esperar, né, que esse tipo humano construa uma sociedade justa e igualitária como nós sonhamos atualmente, né? Então, fica até bastante lógico entender por que o nosso mundo é do jeito que é até o momento atual. E aí ele vai nos apontar que a lei da vida
nos apresenta alguma compreensão em relação a isso, né? E vai nos dizer assim: a cada nível de evolução, a vida é defendida por um diverso e apropriado tipo de força. Lembram os três elementos que o Crispim colocou ontem? Nós estamos no nível da força no plano humano. E no plano humano temos a força animal e violenta do quê? Da opressão, tanto na luta individual quanto na luta coletiva das guerras. Quantas guerras ainda temos em nosso orbe, né? Permanecendo aí dentro desse quadro. Então, para um tipo animal humano, que ele delicadamente nos apresenta, exatamente a força, a violência é o nosso tema central, né? Então, no nível do sistema, temos a força espiritual da lei. Então, nós estamos caminhando para fazer esse movimento, sair da força, da violência, da luta dos contrários, para alcançarmos lá no futuro uma compreensão melhor do que é isso, uma ampliação de consciência, para que possamos galgar o espaço, né, da força espiritual da lei. Bom, e aí, só mesmo para passar por essa questão, né, a gente vai entender que a queda, como elemento fundamental dessa nossa construção humana, traz um efeito muito importante, porque, pelo efeito da queda, a parte corrompida foi projetada para a periferia, que vem regenerando-se pela evolução. Então, a nossa forma de interpretar a sociedade, de viver em sociedade, ela é corrompida. Ela é adequada ao nosso padrão vibracional, ao nosso nível de consciência. E o retorno à evolução, né, é o resultado de processo de quê? De purificação. Então, se queremos uma sociedade mais justa, se queremos uma sociedade dita mais humana, nós precisamos nos purificar. É o homem que constrói a sociedade, que muitas vezes a gente se pega nos debates, principalmente nas academias, qual é o ismo que usaremos? É o socialismo, é o comunismo, é o capitalismo? De onde vem a fonte de todos os males? Está no capital, né, que persegue o trabalho, e nos apegamos a esse tipo de debate, quando qualquer ismo não importa, porque por detrás dele tem o homem. E um homem que ainda está aferrado a leis muito barônicas, muito profundamente arraigadas a um modo personalístico, egoísta, que não se vê como parte dessa totalidade. Porque nós falamos de totalidade, mas nós não nos sentimos totalidade. Nós não vivemos essa totalidade dentro das nossas relações humanas. Basta olharmos para nós mesmos, para a nossa própria consciência. Quem aqui, né, não emite algumas fagulhas de raiva a alguém que se comporta de uma forma que eu não estou muito interessada, né? Quem não julga os outros, que não olha e diz, olha o comportamento, olha porque fez desse jeito. Quando a gente olha para a TV, vê todas as tragédias sociais que encontramos e queremos colocar a culpa em alguém, ao invés de rezarmos para que as coisas funcionem, ao invés de emitir energias positivas para que as coisas melhorem, nós julgamos. Nós vivemos com o dedo estendido, né, para o outro. Nós criamos contenda, nós criamos conflitos. Esses somos nós, e nós precisamos assumir que essa é parte constitutiva ainda da nossa personalidade, mas que a gente tem que trabalhar arduamente para ver se isso é superado. Porque somente a purificação evolução, para aí sim sonharmos com essa civilização do terceiro milênio. Porque eu costumo dizer para uns amigos que as pessoas falam muito, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, terceiro milênio está aí, nós vamos alcançar. Vamos, se fizermos as escolhas certas, se começarmos a nos comportar de forma adequada. Isso não é, né, o futuro, são futuros. A gente pode colher exatamente aquilo que planta. Então, cabe a cada um de nós estar compreendendo que somos
esse tipo, sim, nós caímos, nós fizemos uma escolha errada, nós escolhemos um atalho para chegar de volta. Então, nós precisamos agora assumir que somos esses e que o caminho somente vai ser avançado se nós assumirmos que estamos em evolução e que isso depende de nós mesmos, individualmente e coletivamente. Assumirmos esse papel, né? Porque a dimensão antissistêmica noite e dia, e assim por diante. Nós estamos imersos nisso. Então, ao mesmo tempo que a nossa consciência se mobiliza para o bem, ao mesmo tempo a gente se pega, né, tendo pensamentos não tão adequados. Nós somos essa dualidade. Isso está dentro de nós. Então, é uma luta constante. Não é à toa que o Cristo dizia, né, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque esses somos nós. Ao mesmo tempo que a gente, em alguns momentos, está brilhando de luz, emanando energias positivas, a gente apresenta as nossas garras, os nossos espinhos, né, em relação aos outros. Bom, e a sociedade, então, ela precisa ser vista na sua substância. Vamos tentar entender, né, como é que ela se constitui. E ele vai dizer para a gente que o trabalho de redenção é trabalhar cada um na sua área, cada um no seu espaço de trabalho, seja no trabalho espiritual, seja no trabalho coletivo, nas famílias, ou seja, cada um dispor das suas próprias forças para vencer essas resistências do ambiente, que é ainda muito negativo, né? Nós temos que aprender a ser luz em meio às trevas. Nós precisamos ser positivos em meio a tanta desilusão, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo, né? Porque se a gente se deixar levar, é desespero mesmo, porque a redenção é dura, o trabalho é difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, né? Desde o início desse congresso e na obra de Ubaldi, a gente vê que esse é um trabalho bastante significativo. Bom, e aí a gente agora vai dar uma olhada no Evangelho e os problemas no campo social. Que lá no Evangelho, porque, na verdade, a obra de Ubaldi ela é uma ressignificação desse Evangelho, né? Então, a gente vai entender como é que o Evangelho do Cristo trouxe uma compreensão em relação a esses problemas no campo social. E aí está lá, cada um de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Sermão do Monte, né? Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo aquilo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. São palavras do Cristo, né? Sim, vou-lo repito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E desde o início, né, nós estamos aqui falando de Francisco, essa música maravilhosa que iniciou nossas reflexões da manhã, e a gente fica se perguntando, né, precisamos abrir mão da riqueza? Precisamos viver como Francisco para nos demonstrarmos, né, mais avançados no sentido dessa compreensão de uma sociedade mais justa? E aí é importante que nós ressignifiquemos isso, porque se a gente toma essas palavras ao pé da letra, nós vamos ver que somos incapazes disso, né? Não dá. Para a gente ainda não dá. Para Francisco foi possível, para nós não. Então, o que o Crispim disse ontem, tomar o Evangelho, cada um no grau possível de ser vivido. Mas, de alguma forma, o Ubaldi traz uma ressignificação muito importante para essas questões, quando ele trabalha a questão da riqueza e da pobreza. Será que realmente o rico nunca vai para o reino dos céus e basta ser pobre para que você ganhe o reino dos céus? Seria simples assim? E aí vem o Sermão do Monte, né? Tomei algumas partes para a gente refletir aqui.
Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Mas, ai de vós ricos, porque já tivestes a vossa consolação. Ai de vós que agora rides, porque ficareis na dor e nas lágrimas. Se tomarmos ao pé da letra, né, a gente fica assim, Jesus, sobra quem? Né? Dificilmente a gente pode, como, né, já dito também ontem, nós não temos ainda capacidade de compreender, mas podemos nos aproximar um pouco mais de uma compreensão mais adequada dessas palavras, né, do Sermão do Monte. Bom, ao se pensar naquilo que era o mundo no tempo do Cristo, deve-se reconhecer que tipo uma tão dura condenação de justiça correspondia. Ou seja, ele estava falando para os homens do seu tempo. Então, aliás, isso acontece em qualquer literatura, né? Nós temos que colocar o autor no seu tempo, para que a gente possa compreender as intenções e a lógica daquela fala. Então, se nós voltarmos ao tempo do Cristo, que tipo de homem existia lá? Né? Que tipo de sociedade existia lá? Uma sociedade onde o conflito, né, era a tônica geral, e ao vencedor da guerra, todos os louros, ou seja, uma sociedade invadia uma outra e ali ele ficava dono de tudo que existia. Né? Então, o que a gente vê? A riqueza era fruto de quê? De rapina e de delitos, de conflitos naquele tempo. Enquanto que, por evolução, hoje, a riqueza é sempre mais produto de inteligência e da laboriosidade. Então, ele já começa a nos apontar uma coisa muito importante, que qualquer riqueza, quando ela é conquistada licitamente através do seu trabalho, ela pode ser usufruída, né? Usufruída de forma tranquila. Agora, se ela é fruto de roubo, se você usou de estratagemas para conquistar, passou por cima de alguém, aí sim ela já não é lícita. Né? Bom, e aí a gente vai ver que no estado primitivo, a distribuição da riqueza se dava de uma forma muito diferenciada. Ou seja, no tempo do Cristo, a posse, não ainda legalizada em forma de propriedade reconhecida, como é no tempo atual, é o resultado de uma rapina, é o sinal de uma vitória violenta contra as forças opostas. Então, quem era rico naquele tempo, enriqueceu porque tomou terras dos seus vizinhos, porque entrou na casa do vizinho e simplesmente tomou posse. Né? Bom, o pobre, nesse sentido, era o quê? Era um vencido, ele era um inepto, que a vida não ajudava. Porque a inaptidão, ou seja, a inércia das nossas ações, nos leva também a essa acomodação. Então, por que tal tipo biológico deveria ser eliminado pela seleção do mais forte? Ou seja, num mundo onde o forte é que vence, o pobre era um vencido. Então, quem precisava ser defendido naquele tempo? O pobre, porque não tinha forças. Né? Então, a moral que se pode extrair de tais comprovações é que, se o Evangelho era e permanece justo, e isso nós não temos dúvida, que o Evangelho é atual e vai permanecer atual até o fim dos tempos, né? Permanece justo nos seus princípios de base, todavia, a forma em que eles se expressam e atuam muda com os tempos. É o Evangelho que muda? Não. Mudam as nossas interpretações em relação a ele. Né? Então, hoje, nós já conseguimos entender que estamos vivendo um passo adiante no sentido da nossa organização social. Hoje existem, sim, muitas pessoas com uma laboriosidade tão grande que conseguem, sim, juntar, amealhar suas moedas e viver de uma forma tranquila, a partir do fruto do seu próprio trabalho. E aí a gente precisa tirar um pouco, né, da nossa cabeça essa ideia da guerra, né, dos contrários, capital versus trabalho. E algumas vezes, quando eu falo isso em palestras, às vezes provocam até reações enérgicas, mas como que você vai defender, e ninguém está defendendo o capitalismo, né? Mas como que você vai defender isso enquanto eles exploram, massacram a classe trabalhadora? Gente, a questão não é essa.
A questão é que a gente está indo na essência dessa relação, ou seja, que tipo de homem constrói essa relação, né? E como que a gente pode avançar nesse sentido. Então, os tempos mudam, as relações mudam, o homem muda, então a gente vai caminhar para um princípio de justiça social diferenciada. E qual é a justiça que está lá no Evangelho? O Baldi vai dizer assim: verifica-se no funcionamento da vida um princípio de justiça, pelo qual é estabelecida uma proporção entre o trabalho e a sua recompensa, entre esforço e gozo. Né? Então, a verdadeira justiça da lei de Deus, ela diz, tem que haver proporção. Então, se você é pobre porque se acomodou nessa dimensão, você não vai ter ajuda da lei. Você precisa se mobilizar. Se você é rico, mas está gozando, passando por cima das pessoas, você também não está correto. Então, o problema não é ser pobre ou ser rico, mas a forma como você conquista e a forma como você lida com a riqueza. Né? Então, quanto mais possuímos uma coisa, menos ela vale. Quanto menos a possuímos, mais vale. A gente vê muito isso nas crianças, né? Mãe, eu quero aquela boneca. E fica ali uma semana pedindo. Você dá. Ela brinca por 1 hora, 2, daqui a pouco ela põe do lado e já vê uma outra. Agora eu já quero aquela outra. Isso é importante, está dentro da lógica da própria vida, que é esse impulso que nos leva a sempre estar buscando algo novo. Nós somos assim. Quando a gente conquista alguma coisa, a gente já cria novas. Por quê? Porque isso é o impulso de evolução. A gente traduz isso nos moldes materializados, né, para coisas, mas, na verdade, esse impulso é fundamental para a nossa evolução. E aí, o que ele diz sobre a riqueza? A vida, pois, não é contra a riqueza, mas é apenas contra a riqueza, furto. Estão vendo como é que é muito objetiva a forma como o Baldi nos coloca? É contra a exploração, contra a renda herdada sem esforço e gozada ociosamente. Lembram quando a Adelaide ontem disse, né? O Baldi simplesmente viu, eu não me esforcei para ter essa riqueza. Não fui eu que trabalhei por ela. Então, ela não me é, né, adequada. E ele abriu mão disso tudo. E foi trabalhar como professor e sustentar a família a partir disso. É essa a lógica, né? Contra a renda herdada e contra a riqueza parasitária, a qual é improdutiva para a coletividade e, por isso, danosa. Se a gente olhar para a nossa economia de forma bem superficial, a gente vai ver que, né, as rendas que são multiplicadas nos bancos sem qualquer contribuição, né? Simplesmente você põe lá e ela se reproduz, como se o dinheiro fosse algo... Não contribui para a produção de nada socialmente. Você simplesmente, né, recebe mais dinheiro a partir dali. Essa improdutividade não é interessante. A exploração do capital sobre o trabalho não é interessante. Agora, o problema está no capitalismo? Não, está no homem. Né? Então, a vida não é contra a riqueza, mas é contra a riqueza que não é adequadamente utilizada. Bom, e aí vamos compreender a justiça do antissistema no nosso mundo. Né? O Baldi é muito claro nessa questão. Ele vai dizer que as leis biológicas vigentes na Terra entendem a justiça no outro sentido, isto é, que o valor e o merecimento cabem ao vencedor da luta e não ao mais justo. Não é assim? Quem tiver força, quem for sagaz, quem for maquiavélico, esperto suficientemente, fica com os louros. E, para completar, o nosso mundo ainda aplaude aqueles que conseguem alcançar esses status, né, dessa forma inadequada. Esta incapacidade de compreender as leis de um outro plano de evolução está plenamente justificada. Então, ele vai dizer, olha, não tem como esperar desse tipo humano outro comportamento que não seja esse. A gente vai, né? A nossa lógica é louvar os heróis.
Os heróis de guerra, aqueles que fizeram grandes carnificinas, são os nossos heróis. Os que são espertos suficientemente para alcançar um padrão, né, de riqueza enorme, a gente admira, eles são louvados, são recebidos como deuses, né, nos espaços sociais. Bom, isso é plenamente justificado. Quando os ricos, em vez de chorarem, porque condenados por Cristo ao inferno, alegram-se, e, se não obstante sua terrível desgraça, são até invejados pelos pobres. Então, a luta de classe, muitas vezes, ela se traveste de quê? De uma mudança de posição. Os pobres querendo assumir o papel dos ricos, né, e tornar os ricos pobres. Não se, né, se luta, se briga por uma sociedade onde todos estejam bem. A gente vê que, na lógica da história da humanidade, houve sempre uma inversão de classe. E, quando a classe pobre assume o poder, assume todas as fragilidades daqueles que antes estavam ali. Ou seja, se absolutizam no poder e pisam naqueles que não estão lá. Então, a própria lógica de colocar um X, ou seja, um versus entre capital e trabalho, entre a classe trabalhadora e a classe que detém o poder, já nos divide. Já demonstra que somos ainda divisionistas e não cooperativos. E aí, falar de cooperação entre capital e trabalho, falar de cooperação entre patrão e empregado, entre ricos e pobres, causa ojeriza ainda hoje. Isso eu posso dizer de cadeira, que eu sou fruto de uma universidade pública e lá os conflitos não eram leves, não, quando a gente falava em cooperação, né? Cooperação entre os homens. Ah, porque eu defendo a classe trabalhadora. Não, eu defendo a todos. Esse todos, essa totalidade, ainda está muito distante da nossa consciência. Por quê? Porque nós estamos acostumados a lidar com a vida no conflito. Então, se eu acho que o outro está trabalhando de forma errada, eu vou lá e vou tentar lutar com violência, com força, e aí o fim justifica os meios, né? Não, é importante que, em alguns momentos da história, eu tenho ouvido muito isso, em alguns momentos da história, a força é necessária para que a transformação aconteça. Espera aí, coleguinha, nós estamos no século XXI. Hoje, o Valde já deixa muito claro, ou a gente muda o nosso método, ou a gente vai continuar galgando o caminho bem mais trágico que esse que a gente está pensando, né? Então, nós precisamos entender isso. Através de métodos de violência, não vamos mais alcançar nada nesse nosso planetinha. Ou a gente aprende a amar, ou a gente aprende a colaborar com o outro, ou realmente nós não vamos alcançar esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e essa sociedade de terceiro milênio, não. Porque ela é uma construção, ela não é um ideal que vem de cima para baixo. De repente, os anjos descem à terra e transformam isso no paraíso. Não, nós é que temos que transformar essa terra num paraíso. E, para isso, a gente precisa aprender a se respeitar, a se amar e querer o melhor para todos, e não apenas para classes sociais. Luta de classes é nível involuído, né, de consciência. Bom... E aí, o Balde traz, eu trouxe até ele bem, desculpe a quantidade de texto, mas é que é tão bonito, é tão significativo essa ressignificação do Sermão da Montanha, que eu achei por bem trazê-lo. Então, vamos lá. Benditos vós que sois pobres e, portanto, hoje sofreis pela injustiça social, porque é vosso o reino da justiça que o mundo se prepara a realizar. Benditos vós que agora tendes fome, porque conquistareis o direito a uma justa repartição de bens e sereis saciados. Benditos vós que agora chorais, porque rireis. Isto pelo fato, e observem bem, de os ricos ociosos serem destinados a enfraquecer-se no bem-estar automaticamente devido à sua vida fácil de gozo. Então, vos será fácil suplantá-los e substituí-los na sua posição.
porque a riqueza traz isso, né? Ela forma ineptos. A gente vê quantas fortunas são dilapidadas quando passam para os herdeiros, que não estão prontos para lutar, para batalhar por aquilo e dar continuidade a essa riqueza. E aí eles só aproveitam dessa riqueza e, daqui a um tempo, ela desaparece. Não? Então, fica muito fácil para os pobres ou para aqueles que estavam chorando antes de fazer o quê? Suplantar e substituir. Porque, na verdade, a pobreza e as dificuldades da vida, elas impulsionam a busca de saídas, de estratégias, e, né, melhoram a nossa capacidade de raciocinar e, é lógico, amplia a nossa consciência em relação à vida. Só que, ainda aqui, né, a gente vê que é no sentido da substituição da posição do outro. Bom, e aí ele continua, né, na ressignificação. Mas ai de vós ricos, porque já recebestes a vossa recompensa. Gozastes e ociastes bastante, e assim a justiça da lei vos fará passar à classe dos pobres. Ai de vós que sois saciados, porque tereis fome. A vossa vida de gozadores vos tornará ineptos a defender-vos. O pobre que dominastes vos assaltarão, vos sacudirão das vossas cômodas posições e nelas vos substituirão para gozar em vosso lugar. E já houve tempo, principalmente no século XX, onde as classes mais abastadas acharam que eles poderiam estar fora do contexto da crise e dos problemas sociais, tanto em nível mundial, quando as sociedades chamadas ricas achavam que os problemas nunca chegariam a eles, que eles poderiam explorar à vontade os países menos desenvolvidos e que eles estariam lá. E aí vem o processo da globalização, vem todo o processo de reconstrução de uma economia mundial, onde cada um depende do outro para continuar, né, com as suas riquezas, tanto do ponto de vista mais local, quando a gente via aqueles grandes condomínios afastados dos centros das cidades, como quem diz, estou indo para lá, as coisas do mundo não chegam até mim. Meus filhos vão brincar no próprio espaço do condomínio, só que eles esqueceram que a vida chega até lá e que, em algum momento, eles têm que sair dos seus condomínios para ir para a vida comum. E ali a violência, as dificuldades se apresentam a todos. Ou seja, ninguém foge dessa dinâmica. Todos nós estamos imersos nessa totalidade. E aí precisamos aprender que não dá para querer ficar de fora desse processo. Cada um de nós tem que ser responsável por essa reconstrução. E aí entra o elemento fundamental que o Baldi coloca, a questão do merecimento, né? E aí ele vai dizer assim, para ter direitos, é necessário ter conquistado o direito de ter direitos. Então, direito é conquista, não é uma coisa de fora para dentro. Não é achar que tudo é responsabilidade ou de um governo ou de uma sociedade. É conquista individual. A vida, vai dizer o Baldi, só sustenta quem serve a seus fins. Quer ser protegido pela lei? Haja dentro da lei. A proteção chega àqueles que estão, pelo menos, tentando fazer esse processo. Então, a palavra do Cristo foi um reconhecimento de direitos. Ele foi um grande revolucionário no seu tempo, mas não com o objetivo de fazê-lo valer. Por quê? Porque o direito, né, eu tenho direito às coisas, ele é muito ainda centrado no eu, no ego. Então, esse direito ele precisa ser redimensionado no sentido de pensar, é o direito para todos, é um direito dentro dessa totalidade, é a construção de uma sociedade que realmente reconheça a importância da participação de cada um desses elementos nesse processo. Bom, e aí a gente entra naquela questão, né? A gente pode gostar aí do dinheiro? Ficar feliz porque tem como pagar as contas no final do mês? Poxa, tanta gente não tem esse dinheiro e eu estou aqui. E aí eu não posso ficar feliz porque dinheiro é uma coisa suja. Não. Fazer o exame de consciência é fruto do seu trabalho? Ele é lícito? Então, fique feliz, sim.
O que a moral do Evangelho condena é o excessivo amor ao dinheiro, é o excessivo movimento, ou seja, 99% da nossa existência é acordar e viver em função do trabalho, da vida material, da conquista, do ter mais, o carro mais novo, o iPhone 9.8,5, né? Então, essas percepções, ou seja, esse impulso do ter é que nós temos que trabalhar. O ser não precisa disso tudo, mas nós temos uma vida material para dar conta. Nós temos famílias que dependem de nós. Então, o labor, no sentido do trabalho, da conquista material, para o mínimo necessário para a sobrevivência, e não aquele impulso irrefreado do ter, é absolutamente lícito. Está dentro da moral do Evangelho. Então, é preciso compreender isso antes de condenar. Né? Como a gente faz. O capitalista, todos são monstros. Eu falava muito em sala de aula com meus alunos. Né? A gente coloca, o trabalhador é um anjo. Nossa! São os coitadinhos explorados, maltratados pelo capital. Espera aí! Tanto tem de um lado quanto do outro homens desse tipo. Então, é o patrão querendo explorar e o empregado querendo que o patrão morra e substituí-lo nesse lugar. Sim. Então, a gente vê com racionalidade o quanto que é ilógica essa lógica do versus, da luta de contrários. Nós não somos contrários a ninguém. Repetindo, nós somos uma totalidade. Nós precisamos nos compreendermos assim, como essa totalidade. Então, antes de condenar aos outros porque conquistaram riquezas, se está rico, né, pode ter certeza que alguma aprontou. Não necessariamente. Tem pessoas muito especiais que têm capacidades de desenvolver coisas e enriquecer pelo trabalho. Né? Então, antes de condenar, vamos compreender. Bom, e aí tem uma primeira justificativa, né, que é negativa para essa riqueza. O que o Baldi diz? O homem emerge de um duríssimo passado biológico, constituído por uma batalha feroz pela sobrevivência. Foi necessário no passado isso? Foi. Para que a gente pudesse sobreviver, ficavam, né, é a seleção dos mais aptos nesse processo. Tá? Mas, nas camadas profundas do subconsciente, ficou impresso o medo originário de lhe faltar o alimento necessário à vida, e se formou o instinto de assalto para se apossar de tudo. Nós temos dentro de nós isso. Quantas pessoas, né, se não tiver lá uns reaisinhos na poupança para qualquer situação de emergência, entra em parafuso. Por quê? Porque nós temos ainda no nosso imaginário, no nosso coletivo, consciente coletivo, essas fragilidades que passamos. Passamos fome, sim, no nosso início enquanto humanidade. Nós passamos dificuldade, sim, e isso fica impresso. Então, esse medo ele é muito forte dentro de nós. Ele está sempre, né, nos fazendo o quê? Não, eu preciso ter um pouco para me resguardar. Eu não posso deixar de ter, né, uma segurança dentro disso aí. E aí a gente se põe nesse processo buscando a riqueza material como se ela pudesse nos livrar dos nossos dissabores. E a gente sabe que, com dinheiro ou sem dinheiro, eles chegam. E que o dinheiro, muitas vezes, ajuda em algumas situações, mas não resolve o problema. Né? Bom, e aí o Baldi aponta uma segunda justificativa que é positiva. Ou seja, que existe uma atração para uma vida sempre mais plena e segura. Isso é positivo. Querer estar bem, querer lutar pelas coisas para ter uma vida segura é positivo. Então, o instinto de ganhar para possuir não deriva do medo de morrer, mas do desejo de crescer, que é um impulso sadio dado pela lei da evolução. Então, o impulso de crescer, de ser melhor, ele é um impulso sadio, é da lei da vida. Né? Só que a gente não pode canalizar para as questões mais materiais. Bom,
Então, a riqueza ela pode ser entendida de duas formas. Como é que a gente pode entender, então, essa riqueza? Se ela é lícita ou é ilícita? Vamos ver. Ela é lícita quando ela é fruto de operosidade, disciplina, poupança, inteligência, honestamente ganha, benéfica e bendita, que é vantagem para a sociedade. Enfim, ela é lícita quando ela é útil à vida. Então, quando ela foi conquistada licitamente e quando ela é útil, quando você utiliza daquela riqueza para contribuir para que outras vidas também, né, se abasteçam e possam estar bem, ela é lícita. E quando ela é ilícita? A riqueza pode ser objeto de cobiça, fruto de fraude, de furtos legalizados, porque existem, né? Basta a gente ver a questão das terras no nosso país, né? Poceiros iam lá, assumiam o papel, e depois se conquistou o quê? A legalização da propriedade privada. Então, são várias as formas, né, desses furtos legalizados, de opressão e exploração do fraco. E aí, sim, essa riqueza é ensanguentada, ela é maldita, por isso, venenosa, que é o quê? Dano para a sociedade. Então, ela é ilícita porque é inútil à vida. Então, tudo depende da utilidade da riqueza. Se ela for útil à vida em sociedade, ela é lícita. Se ela for inútil, se for fruto de exploração, né, como ele diz aqui, ensanguentada, maldita, realmente ela é ilícita. Bom, e aí vamos entender, pensamos, então, a positividade e a negatividade da riqueza. Agora, vamos pensar na pobreza também, né? Será que ela é sempre benéfica? Nascer pobre é uma bênção? Vamos ver. Conforme as leis biológicas, a pobreza não é uma virtude. Vou ler de novo. A pobreza não é uma virtude, mas um defeito, o estado atrasado e doentio de uma coletividade que não soube vencê-la. Então, a pobreza é um defeito social. Não é culpabilizar o indivíduo pela sua pobreza, longe de nós isso, mas é entender que, se uma sociedade possui muitos membros ainda em dificuldades, é porque ela não está ajustada dentro da cooperação e dentro dessa visão de totalidade, né? Então, a pobreza é miséria que conduz para baixo, enquanto a riqueza pode ser base de civilização. Nós precisamos da riqueza para alcançar níveis sociais civilizatórios mais avançados, né? Então, a pobreza pode ser uma desgraça que merece ajuda, mas pode também ser o produto de quê? Inaptidão, preguiça ou má vontade. Uma posição merecida de quem se recusa à fadiga da luta pela vida. Também nos faz pensar bem, né? Ou seja, ela tanto é construída a partir de uma inaptidão coletiva, um defeito social, construído por uma não compreensão da totalidade, como também pode ser fruto dessa ineptidão, preguiça, má vontade. Porque, infelizmente, né, o ser humano ainda acha, nos dias de hoje, no século XXI, ainda tem aquele traço de compreensão de que trabalho é coisa de escravo. Que trabalho é para aqueles que não têm aptidão para nada, né? Porque lá no passado existia a classe mais nobre, né, que não trabalhava, ou seja, ser rico, ser feliz, é não fazer nada. Quantos, se perguntado, qual o seu sonho? Ganhar na loteria e não fazer mais nada, só curtir a vida, né? Eu vou viajar, eu vou aproveitar, eu vou comprar casa, eu vou comprar carro. Enfim, ainda existe no imaginário social, na nossa consciência humana hoje, essa compreensão de que o trabalho é coisa de escravo. O trabalho é para aqueles que são ineptos. E a gente sonha com uma vida sem fazer nada, né? E isso traz um resultado muito negativo para a nossa experiência. Ou seja, o Valde está acabando de dizer aqui, o labor, a experiência, o colocar-se a serviço, não só do seu trabalho isoladamente, mas a serviço da sociedade, é fundamental.
Eu me lembro que algumas vezes em feiras de profissões, eu era convidada para falar da profissão, e eu chegava lá, eu só ouvia assim: olha, na minha profissão, medicina, odontologia, você consegue, você tem que ter aptidão para a coisa, mas você consegue um excelente salário. E uma vez ainda ouvi, com essa profissão você consegue ter até um barco desses, né, chiques, um iate. Aí o outro dizia: não, você não consegue com salário conseguir um iate, mas você consegue amigos que tenham iates. E aí, quando eu fui falar, eu disse para eles: olha, independente dos iates ou não, né, você tem que gostar daquilo que faz e tem que ver qual a utilidade social da sua profissão. Para que vai servir para a sociedade humana a sua profissão? Porque a gente está a serviço de. O nosso trabalho não é só para trazer renda própria para a sobrevivência, mas o fruto do seu trabalho repercute socialmente. E aí, eu quase que fui exilada, né, do processo lá. É muito interessante como é que as pessoas padronizam a forma de pensamento, até dizem: você tem que ter aptidão para a coisa, mas o que importa é o quanto você vai ganhar, e não o quanto você vai ser útil como médico, como psicólogo, como assistente social, como qualquer profissão. Tem que ter utilidade, é isso que importa. Se você vai ser um bom profissional e se o fruto do seu trabalho traz positividade para a vida dos outros, né? Mas, infelizmente, essa não é uma lógica ainda para nós. Bom, o que a gente vê, e já desde o século passado, e ele aponta isso, é uma ampliação da pobreza, né? A gente vê que os quadros de pobreza, apesar de algumas alegações que não existe pobreza no Brasil, só umas aspasinhas, né? A gente vê que ela se amplia. E hoje o problema dos pobres torna-se gigantesco. Por quê? Porque não é mais o de poucos miseráveis à espera de esmolas, mas é de povos inteiros desfaimados que, eliminadas as epidemias, se reproduzem com velocidade vertiginosa. Hoje nós temos as emigrações, né? Esse processo de êxodo das terras aí, que ampliam esse processo. Então, o que o Baldi sugere? Compete aos povos mais civilizados controlar esse aumento antes que o mesmo se torne insuportável para os recursos do planeta. Cumpre-lhes, assim, regular e canalizar tais manifestações para o trabalho produtivo. Ou seja, é importante que tomemos medidas sociais, como, por exemplo, o planejamento familiar, a importância das pessoas pensarem que o planeta está desgastado. Então, não podemos continuar tendo filhos da forma como tínhamos, de ampliar as nossas famílias. É importante. Controle de natalidade, não, ninguém está falando disso, né? Mas de planejar, de entender qual é o tamanho adequado para a minha família, dentro das minhas condições e dentro daquilo que nós temos concretamente de realidade, para a sobrevivência, no mínimo, mais harmônica dessas famílias. Porque, se a gente continuar produzindo, né, essa quantidade de pessoas, se os nascimentos continuarem assim, fica difícil controlar. Por mais que você crie políticas públicas, não dá conta, né? Então, é importante que os povos que estejam um pouquinho mais civilizados comecem a canalizar para trabalho produtivo, para a vida mais justa, para a vida mais equilibrada, né? E o que ele aponta que é fundamental e que tem a ver completamente com o que a gente vem falando da questão da totalidade, que é a construção da solidariedade entre os povos. Porque, infelizmente, basta a gente olhar, ainda existe muito conflito, né? A gente gosta de uns povos, desgosta de outros, existe ainda uma compreensão do doméstico. A gente tem que conquistar para nós. Então, até quando a gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente diz: nossa, nós estamos num lugar legal, né? Já estamos aqui. Sem entender que, se é coração do mundo, ele vai ser o lugar onde todo aquele que aqui estiver vai ser recebido de forma adequada e vai usufruir da riqueza desse país da mesma forma que nós. E não como a gente ouve às vezes, né? O venezuelano está tirando
o meu trabalho. Eu, que sou brasileiro, não estou conseguindo. Então, a gente vê que nós vamos enfrentar, com esse coração do mundo, pátria do Evangelho, desafios gritantes nessa compreensão de que todos estamos aptos a viver aqui e que o Brasil possa abraçar a todos da mesma forma, onde não vai haver mais brasileiro e estrangeiro, vão haver homens que vivem numa sociedade tentando sobreviver àquilo que se transformar a nossa terra, né? Então, a humanidade se encaminha para a meta de uma solução pacífica de conflitos, de forma mais inteligente e civilizada. Isso ele disse lá, né, no século passado. E, realmente, a tão propalada guerra, Terceira Guerra Mundial, não aconteceu, né? De alguma forma, o pacifismo e a compreensão entre os povos está se descortinando, está se colocando. E ele já previu isso, né? Não é empobrecendo os ricos que se pode enriquecer os pobres. Não é uma mera troca, né? Mas fazendo dos pobres produtores de riqueza para a sua própria vantagem. Esse é o processo, né? É necessário substituir o velho método, que é da troca de classes, que nada resolve, pelo método da colaboração entre as classes. Então, não é substituindo, não é eliminando uma classe para outra tomar o poder. Não. É colaborando, é construindo junto uma sociedade mais justa, um espaço melhor para nós. Bom, enfim, a gente chega ao fim dizendo que o ideal dessa sociedade é meta evolutiva também. Uma sociedade mais justa supõe, né, uma reconstrução, supõe um redimensionamento individual que repercute na dimensão coletiva, e aí sim a sociedade pode vir a se tornar uma sociedade de homens mais justos, onde exista realmente empatia, retidão, honestidade de relações. É para aí que a gente tem que caminhar, e não para o conflito, não utilizar mais o método da violência, não utilizar mais, em hipótese alguma, o método de substituição, e sim de colaboração. E aí a gente fecha a nossa fala com esse trecho aqui do livro Cristo. Cristo, por meio da sua doutrina, insere-se plenamente nas leis da nossa vida atual. O Evangelho é sempre atual, né? Como um poderoso fator de evolução. Daí a sua importância biológica. O ideal não é um sonho em vão. Temos que trabalhar por essa sociedade mais justa? Temos, sim. O ideal de evolução existe? Existe, sim. É uma meta que nós devemos abraçar, né? Não é um sonho em vão, mas uma verdadeira antecipação de realidade a alcançar, que, à guisa de uma luz esplendorosa, mostra ao homem o esforço até chegar ao sistema, emergindo do antissistema. Então, esse é o esforço de recompor a nós mesmos e recompor, consequentemente, essa sociedade a partir dessa reconstrução individual e coletiva, onde nós valorizemos o ser, né? Onde nós valorizemos esse processo de evolução, reconhecendo, sim, as nossas fragilidades, reconhecendo o quanto ainda temos do que o Walt chama do homem velho dentro de nós mesmos, porque ele está ali e está prontinho para brotar em muitas horas da nossa vida, né? Então, a gente tem que aprender a fazer esse controle. Na hora que esse homem velho começar a brotar, é falar, quem manda aqui sou eu, né? Então, você fica quietinho, porque eu quero construir uma vida melhor, uma sociedade mais justa para todos. E aí, como eu falei ontem, nós somos o instrumento dessa reconstrução. Queremos uma nova civilização? Façamos a nossa parte, porque sem isso não vamos chegar a lugar nenhum, não. Muito obrigada.
Nós temos que fazer os nossos agradecimentos, né, Rosane? Agradecer do fundo dos nossos corações, a nossa comissão organizadora agradece o carinho, a sua colaboração, o apoio do Instituto Pietro Baldi, né, que se deslocou lá de Campos de Goitacazes, e pela sua contribuição, da sua maravilhosa palestra, né, que certamente serviu para a nossa reflexão em muitos pontos, né, da nossa vida. E aceite uma oferta com muito carinho do nosso congresso, tá bom? Receba o nosso abraço. É uma lembrança que simboliza a espiral da evolução, viu, gente?